dia a todos, aqueles que vão assistir gravado, que pulem alguns minutos para frente, até o início do diálogo. Hoje vamos falar sobre um assunto apaixonante, que é a linguagem como vetor de transformação, não só de si mesmo, como do entorno, né? E o Alfirenze já está entrando. Ensinamentos práticos do Renascimento. Vamos aqui aceitar a entrada do Firenze Experience. Aceitei. Vamos ver aqui. Olá, Fabiano. Bom dia. Bom. Em viagem aí para São Paulo, agradeço aí a generosidade, o espaço. Aí saí de manhã cedo aqui, fugindo do ciclone. Ó, tem gente entrando. Uhum. Vivian, querida, há quanto tempo? Viajou comigo para a experiência de Firenze, curtimos muito. Tá me ouvindo bem, Cris? Eu estou te ouvindo bem. Tu me ouve? Bem, perfeito. Uhum. Ó, chegando também. Sejam bem-vindos, turma. Fugi do ciclone e agora saí daí 6 da manhã. E aqui em São Paulo tá um sol maravilhoso. E tô no hotel e vamos embora. Sempre bom a oportunidade de transmitir um pouquinho mais de conhecimento, né? Bom, é muito interessante encontrar esses pontos de encontro, né? Entre atividades que são, na verdade, complementares. E tu tens aí num projeto muito bonito de jornada e de experiência em Florença, como uma experiência de imersão realmente naqueles grandes gênios humanistas. E quando falamos em humanistas, né, Fabiano, falamos realmente numa forma humana que abarca todas as experiências, né? Todas as atividades humanas. E como o foco é a linguagem, a comunicação, eu gostaria de te perguntar, né, de que forma, para a gente começar esse rápido diálogo, mais profundo, espero, de que forma que o Renascimento conseguiu, ao se espalhar pela Europa, produzir também uma renovação linguística para esse novo momento da história, que teve desde Florença, em Dante, um surgimento do italiano a partir de um latim vulgar, na própria Florença, foi logo se espalhando do Renascimento italiano para o Renascimento europeu, com Shakespeare no inglês e Dante, Camões no português, Cervantes no espanhol. De que forma essa questão linguística foi importante para essa revolução cognitiva que se deu? Certo. Então, turma, a capacidade, né, de pensar o mundo, as coisas, pensar o futuro, pensar sobre si, pensar sobre a sociedade, ela passa sempre pela linguagem, né, Cris? Ou seja, a linguagem ela é um aspecto fundamental para todas as culturas, para todos os povos, em todos os momentos da história. E uma coisa muito curiosa é o quanto a língua italiana não poderia deixar de ser assim. Ó, a turma entrando em Marília, Márcio, Amalice, Costi, sejam bem-vindos. O italiano não poderia deixar de ter, digamos assim, a sua explosão criativa, a sua estrutura praticamente linguista quase que completada justamente num momento um pouquinho anterior ao Renascimento. E teria que ser num momento anterior, sim, porque olha só, a importância da linguagem que vai criar as condições para que as formas de pensamento de um povo, de uma sociedade, de uma cultura, possam ser melhor expressos. Então isso é muito interessante. Para vocês terem uma ideia, é até legal isso, né? Existe um estudo acadêmico
de que até a Idade Média, um pouco antes, tipo, na década anterior a Dante, o léxico, ou seja, as palavras, né, que se conheciam do vulgar do italiano, que já era uma língua falada, né, em grande parte, praticamente em toda a Itália, mas muito pelo norte, ali, norte e centro-norte, na Toscana, de 62%, 63%. Né? Das palavras que se conhecem hoje já existiam em 1240, 1250. E após Dante, 20, 30 anos depois, 1280, 1300, foram uns 50 anos depois, 40 anos depois, que para um idioma é quase nada, já existiam 87% das palavras que hoje existem no italiano. Temos que levar em conta que hoje existe todo um linguajar tecnológico, né, ligado a uma série de questões que não existiam na época. Então, praticamente todo o italiano acaba estruturado e formulado pós-Dante. E Dante realmente é isso como tu falaste, é um cânone. Ele cria, através da sua literatura, da sua poesia, da criatividade com que ele próprio se coloca como personagem de uma história que é a sua própria história também, num contexto social, político, religioso tremendamente conflitivo que existiu em Florença, e de uma maneira a que ele não ferisse suscetibilidades, de uma certa forma, né? Feriu por outras coisas, né? E não pela sua literatura. Isso é muito interessante, né? Então uma coisa que fica como síntese para essa tua primeira colocação e pergunta: o quanto sim é importante e fundamental que uma língua, um idioma, possa ser profundamente desenvolvido, poeticamente desenvolvido, para que todas as figuras de linguagem, né, todas as imagens mentais possam ser criadas para favorecer uma evolução do pensamento. Né? E essa evolução do pensamento, então, agora já abrindo para uma próxima pergunta, né, ela vai em direção aos principais arquétipos né, da filosofia platônica, clássica, grega, que depois vai ser o que se desperta no Renascimento. O bem, a beleza, a justiça, a verdade. Né? O bem, a beleza, a justiça e a verdade juntos, eles estavam sintetizados num personagem, para Dante, que era Beatriz. Né? Ou seja, a Beatriz, que era sua musa inspiradora, não era uma paixão platônica, como né, um amor inalcançável desde a sua infância. Na realidade, o que ela representava, Beatriz para Dante, era a pureza, né, do acesso que cada ser humano tem ao melhor de si mesmo, ao mais puro de si mesmo. Então isso é muito bonito e muito inspirador. E foi a partir do desenvolvimento dessa linguagem, dessa estrutura, que a gente vai conhecer. Boa tarde! Né? E o pessoal cumprimentando. A gente vai conhecer o que foi a potência. Então Dante e a Divina Comédia são assim uma semente de um potencial que cai nessa terra toscana e, nossa, rapidamente se cria, germina e rapidamente floresce com uma força impressionante. E toda ela fruto de uma busca de identidade, né? Uma busca de identidade do próprio povo italiano. Porque Dante, ele mesmo fala de que ao escrever a Divina Comédia, ele escreve nas suas cartas, né, em italiano, em vulgar, ele abre, né, espaço para que toda a expressão do povo italiano possa ser renovada e um novo futuro possa ser construído. Então isso é muito bonito, né? Muito bonito. E aí poderíamos ficar falando também uma hora inteira. Quem sabe em próximas, né? Porque é muito interessante perceber o quanto que a renovação da linguagem acaba abrindo espaço para uma renovação do pensamento, porque linguagem e pensamento estão juntos. Muito interessante. Muito interessante. E que eu trago também para o pessoal na oratória, na medida em que você quer ser um bom orador, você deve se aprofundar na linguagem, em ter recursos de linguagem, senão tua forma de descrever a realidade fica limitada
E uma pergunta que eu já engataria, querido, é que é sintomático tu perceber hoje o inglês como a língua dominante justamente num momento de mais pragmatismo, mais materialismo, né? O inglês ele é uma língua muito simples, né? E de alguma maneira, antes, tínhamos muito mais palavras para descrever o amor em sânscrito, grego e latim, quanto que isso é um sintoma também da nossa materialização, da nossa vida mais pragmática, né? Exatamente, exatamente. Tu falas bem. Eu acho assim, a gente também com essa caminhada que a gente tem por todas as, né, culturas e civilizações e formas de pensamento, a gente sempre tem que ver o bom e o ruim em tudo, né? E bem como tu falaste, o inglês ele facilita as relações, ele simplifica, ele condensa, né, a forma de comunicar e de uma forma muito prática e concreta e concisa, mas vai perdendo, né, as nuances e certos aprofundamentos. Claro, graças a Shakespeare, né, muito disso se preservou, mas imaginem se não tivesse existido um Shakespeare, aí a coisa seria muito séria, muito mais séria, mas é fato. A linguagem, a forma de pensar de uma civilização estão muito integradas, exatamente, muito integradas. E é bonito de ver também que essa renovação, tanto em Dante, ele se apoia muito em Virgílio, né? Ele coloca o Virgílio como um personagem, ou seja, essa renovação parte de uma estrutura, né? Camões também cita os greco-romanos, ou seja, a renovação não é a erradicação do que foi, né? Se apoia no que foi e traz novas flores. Perfeito, perfeito, sim, sempre, sempre. A gente vai ver que esse processo de heranças da tradição, ela sempre contribui para a construção de uma linguagem sólida, de um pensamento sólido, não sólido porque é um bloco que não se move, mas sólido porque ele vai servir muito como bases para a construção de uma civilização, né? Então, isso é muito importante. Tu comentas, né, sobre o aspecto diplomático dos renascentistas, e em especial na família Medici. Eu já tive a experiência, né, de participar dessa experiência em Florença e recomendo a todos aí que estão entrando pelo meu canal que entrem no Firenze Experience, observem o canal, né, o canal do Instagram e vão atrás de mais detalhes, né? E nessa experiência tu comenta acerca da genialidade diplomática, que é uma forma de uso da linguagem inteligente. Às vezes a gente toma a linguagem como o que eu quero falar, da forma como eu quero falar. E também no nosso curso de oratória a gente trabalha que a comunicação parte de um emissor, mas de adaptar essa mensagem para o receptor. Por isso é uma arte, né, que leva em conta essa sabedoria humana. Não é só eu falando, é como adaptar para o ouvido que está à minha frente, né, um caminho bidirecional. E os renascentistas, Fabiano, essa é a pergunta, né, de que forma eles trabalharam essa questão da diplomacia e como que a gente pode aprender com eles para nossa convivência humana ter essa virtude tão, talvez, misteriosa, a diplomacia, né? Como aplicá-la, como aprender com eles. A gente vive um momento, né, muito conturbado, de muita impaciência, de muita intolerância e, e rigidez, digamos assim, né? É meio paradoxal, né? Hoje todo mundo está muito preocupado em aceitar tudo, aceitar todas as diferenças, né? Incluir a inclusão, isso é muito legal, muito bonito, mas ao mesmo tempo, né, quando a coisa vai para essa questão da comunicação, né, ela acaba perdendo muito desses valores que são fundamentais para uma linguagem que possa ser construtiva, para um diálogo que possa ser construtivo, que é a diplomacia. Então, Florença possuía uma escola de diplomacia que eu comecei a estudar há pouco tempo essa escola em si, porque tem muito poucos registros, mas ela foi praticamente elaborada de maneira assim estruturada por Cosimo de Medici, que no Estúdio Florentino ele coloca os melhores entre esses grandes gênios e filósofos de Florença para ensinar oratória e retórica, né? A gente vai entender o quanto isso é importante. E depois ele cria
no governo de Florença, porque atenção, né, Cosimo de Medici nunca foi um governante em Florença. Ele era, digamos assim, um dos líderes da população, dentre os vários representantes que coordenavam a política e a sociedade e as decisões do governo em Florença. Porque uma coisa muito interessante, né? Eles não tinham intermediários, né? A moda não, imagina se essa moda pega. Era museu e tu com o teu tipo de negócio, atividade pública e social, eu com a minha, e nós íamos lá para a Assembleia em Florença deliberar sobre o futuro da cidade, né? Então, não tínhamos políticos para intermediar as situações, né? Isso é muito interessante. Portanto, havia muita necessidade de formar os cidadãos para que eles pudessem se expressar bem, para que eles pudessem colocar bem suas ideias, e não só para impor suas ideias sobre as outras pessoas, mas para que se pudesse buscar sempre um consenso. Então, Cosimo instaura uma escola e tem muitos, ele tem assim pelo menos uns 8 a 10, né, grandes chanceleres, que eles chamavam, que eram os diplomatas em Florença. Florença sempre teve um chanceler. Esse chanceler ele caminhava, né, pelos vários destinos da Europa, negociando os interesses da Toscana, de Firenze, em concordância com os demais estados existentes na época, né? Estados na França, estados na Espanha, porque a gente não eram... era muito interessante, né? A gente não tinha, assim, como temos hoje, naquela região, Itália, logo Alemanha, né? Suíça ali ao redor, logo França e Espanha, né? E a Inglaterra lá em cima, mas tudo bem, né? Não, eram vários, né? Vários locais, várias regiões que tinham lá o seu senhor, muitas vezes, né? Ainda dentro mais ou menos de um esquema feudal, né? Então eram vários estados que depois foram sendo reunidos, essas regiões, se tornando hoje o que a gente conhece por países. Então tu imagina a habilidade que um diplomata desse tinha que fazer para poder costurar alianças com todos. Porque o costurar alianças não é só uma questão de dar algo para né, para um povo, né, ou para um outro governo para se favorecer de outra coisa. É, é, é conciliar interesses, né? Fazendo com que eu não possa me prender a uma região ou um país X e daí depois poder ser cobrado pelo outro, que depois pode ser cobrado pelo outro. Então, essa habilidade tipo, os florentinos tinham como ninguém. Tanto que eles conseguiram se manter 300 anos sem exército. 300 anos sendo comandados, né, e tendo, digamos, toda a sua evolução e todo o seu grande desenvolvimento, o desenvolvimento do Renascimento, sempre que teve presente aí, sem precisar de um exército, né? Existiram alguns momentos, mas eram exércitos chamados, né, o nome hoje parece meio duro, mas exércitos mercenários, né, que eram exércitos particulares, que para uma ou outra demanda, uma outra contenda, se fazia a contratação desses exércitos, né? Mas Florença nunca precisou, a não ser mais ao futuro, em uma ou outra oportunidade, para gerar uma pressão, né? Tipo assim, bom, tem uma questão muito séria, a gente precisa de um apoio, né, para isso, mas normalmente, em grande parte, os temas eram desenvolvidos com diplomacia. E aí vem os poderes da diplomacia, né? Ou seja, eu só posso inserir, ter uma capacidade muito grande de colocar as coisas com, né, os meus interesses, quando eu reconheço que esses interesses possam estar em comunhão com os interesses dos demais. Então exige muito respeito, muita ética, muito valor, muito poder moral. Porque quando eu faço uma aliança e me comprometo com alguém, com uma pessoa que seja, imaginem com um outro governo, né, um outro grupo humano, eu preciso realmente cumprir com aquilo que eu prometo. E essa forma também herdada dos romanos, que foram
grandes exemplos justamente dessa questão diplomática, né? E me parece, né, Fabiano, daí já engato, né, a próxima pergunta, que essa oratória, essa escola da fala, de maneira que sempre contemple com quem eu estou falando, é um aprendizado importante para nós hoje, né? Num momento em que muitas vezes a gente acaba adquirindo uma cultura com certas tendências individualistas, a gente pode cair facilmente numa fala muito autocentrada, né? E que eu procuro trabalhar, né, sempre com meus mentorandos, né, que é a questão do olhar também, né, trazendo uma questão um pouco mais técnica, ou seja, observe como troque olhares, né? Troque olhares e vá percebendo o feedback da realidade. A gente precisa dessa relação com o entorno e a maneira como o Renascimento conseguiu incorporar elementos tradicionais dentro de um contexto, né, eclesiástico é uma mostra de genialidade dessa diplomacia também. Exato. Acredito que. Exatamente. O tema oratória e retórica, né, até para a gente falar com o pessoal que está aí assistindo ou vai assistir depois com o tema gravado, oratória e retórica. A retórica é a arte de bem falar, né? E a oratória é a arte de bem falar em público. Né? Entendendo muito de que o público, ele não, por exemplo, em grande parte das vezes, ele não me conhece. Né? Então, eu preciso ter uma habilidade de me dirigir a um público que eu não conheço. Né? E dominar o discurso, ou seja, dominar a retórica, né? Dominar a arte de articular as palavras e transmitir um conhecimento, uma ideia com clareza. Essa retomada do tema romano é muito interessante, por quê? Porque uma das coisas muito importantes foi que Cosimo de Médici ele manda os seus tradutores, né, pede aos seus tradutores que traduzam muitas dessas grandes obras e estudem e apliquem, né, como metodologia as grandes obras, os grandes oradores romanos. Né? Cícero era muito estudado, né? E ali Políbio e vários outros. Né? Essa ideia do Tito, da lógica, da gramática e da retórica. Olha só, turma, a lógica eu preciso entender o pensamento, por isso a lógica. A gramática, eu preciso também escrever para que eu possa registrar e amadurecer. É como hoje que a gente entende os mapas mentais, né? Elaborado mapas mentais. Então eu vou escrevendo os meus pensamentos para que eles possam ficar mais claros. E a retórica, que é comunicar isso, né? Comunicar de fato isso. Né? Então, lógica, gramática e retórica eram a base do trivium. E justamente são a base da habilidade, né? que nos fornece todos os elementos da habilidade de bem falar. Né? Eu gosto muito, por exemplo, desse tema também, de que se fala muito hoje da comunicação não violenta, né, que é uma grande moda, né? Boa moda, né? Estudar, né, que faz com que instituições, empresas, negócios, famílias, né, possam se entender através de uma série de regras né, que envolvem o comportamento, a atitude e o bom discurso. Né? A troca, eu sei ceder, o outro cede e a gente vai se entendendo. Mas o fundamento para que se possa evoluir nisso, os renascentistas dominavam, que é justamente isso. Né? Eu tenho que entender muito bem o pensamento, porque é muito engraçado, às vezes a gente vai se comunicar, né? Aí tu chega, tipo, por que quando eu tenho questões complexas eu não falo por WhatsApp? Né? Eu tipo, oi, tudo bem, fulano, eu posso te dar uma ligadinha? Ou me liga no horário né, que tu possa? Porque também hoje as pessoas se sentem um tanto invadidas, é meio engraçado, né? Simplesmente liga, né? Não é nem porque falar mal, falar bem, nada, mas as pessoas já se sentem, tá, tipo, mesmo que não esteja fazendo nada, mas é chique o sujeito dizer, pô, me ligou, a gente podia ter marcado, podia ter me avisado antes. Mas em suma, então, mas quando a gente tem coisas assim, é bom colocar, olha, eu posso te ligar, podemos conversar. Por quê? Porque é justamente aí que eu vou desenvolver todo esse processo do entender o pensamento. Se não acontece aquilo, né? Que o cara já manda, não, olha só o que aconteceu, porque daí tal coisa, e o cara já volta, como assim? Cara, calma, eu quero te explicar. Não é só isso, tem um contexto, tem um enredo. Ah, tá. Então, tipo, é muito melhor a gente poder
gerar, né, a gente estudar muito antes e muito bem o processo lógico do pensamento, para poder elaborar isso bem, né, e não cair mal quando nos relacionamos com as pessoas, porque aí a gente perde negócio, perde capacidade de relação, perde muita coisa importante, né? Assim como a gramática, porque se eu escrevo, eu vou memorizando e eu posso evoluir, né, nesse processo de entendimento e de manifestação, plasmação. O escrever é muito importante, não só por dominar vocabulários, né, dominar a gramática em si, a estrutura das frases, mas é muito importante para a gente poder exercitar, ó, isso, né? Ou seja, que passa pelo coração, vai até a mente e ainda se inspira em ideias, né? Que estão num plano aí do inconsciente coletivo, como falava, né, Jung, e também de né, dos arquétipos, do mundo arquetípico, como falava Platão, né? E que eles já conheciam. Esse Jung não, mas Platão já. Né? Então, essa referência é muito importante. Esse acesso que eu venho desde as ideias passa pela minha mente, amadurece e aquece com os sentimentos e depois vai para a escrita. Né? E vice-versa, né? Eu vou escrevendo algo que eu tô estudando, isso é legal, é importante também porque depois passa pelo coração e vai até a mente, e eu faço esse registro. Então, isso é a gramática. E a retórica, então, quando eu tenho boa lógica e boa gramática, agora eu posso comunicar. E aí vou comunicar bem. Senão vai chegar um momento em que eu vou estacionar nesse processo de comunicação, que eu vou chegar a limites, ou vou me limitar, ou vou ser mal entendido, etc, etc. Então é muito interessante mesmo. É um tema, nossa, fascinante. É um tema fascinante, porque esse trivium é uma maneira que você descreve a realidade. Se você não consegue dar palavras às coisas, dar nome às coisas, você não consegue decifrar o que está na sua frente, você fica como que limitado, né? Isso a gente coloca, inclusive, no primeiro pilar do curso, que é a filosofia da linguagem. E muitos dos nossos problemas hoje é um problema também de falta do referente da comunicação. Ou seja, as palavras adquirem um tom emocional. E eu não sei mais o que as palavras representam. Isso entra também em manipulações sociais, que nem seria o caso agora. Mas as pessoas ficam reféns de palavras e dos seus tons emocionais e não sabem mais o que elas significam. Né? Exatamente, exatamente. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Né? A gente fugir, tu coloca algo delicado e triste, né? Mas eu sei que essa plateia sempre, né? Essa turma que acessa esses temas, sempre uma turma com muito mais discernimento, com bom discernimento, eu diria, né? E é fato, né? A gente vai vendo o quanto a nossa classe política, em geral, né? Perde, perde esse valor, né? Porque também, à medida que nós, enquanto povo, também perdemos o nosso valor e capacidade de interpretação, tudo tem que ser, né, superlativo, exagerado, polêmico, emocional, né? Mas até pode, desde que tenha uma estrutura, né? Uma estrutura lógica com sentido, porque as pessoas entendem às vezes lógica como algo isento de sentimento, isento de coração. Eu vou aprender oratória para que eu possa ser claro, conciso e sei lá, né? Nervos de aço. Né? Não se trata disso. Né? Se trata de comunicar também com o coração, mas que eu possa também ter muito claras as ideias às quais eu quero comunicar. Exatamente. E é interessante que esse trivium era justamente sucedido pelo quadrivium, onde acontece o aspecto da música, da inspiração, como algo posterior a que eu tenha palavras para descrever esses elementos. Né? A filosofia ela entra posterior ainda. A filosofia só passa a ser possível, ou seja, esse acesso às ideias que tu comentou, que é o que os renascentistas fizeram. Eles encarnaram, não é? As ideias através da beleza, eles tinham justamente essa formação linguística, a formação da inteligência. Ou seja, a linguagem ela educa a inteligência a descrever a realidade e assim poder encarnar os arquétipos, né, isso é lindo, porque esse é um exemplo muito prático. Né? Exatamente, exatamente. Essa é a questão. Então aí a gente tem uma série de valores, né, muito importantes para que possamos refletir bem, né, sobre o que a gente quer comunicar, o valor do que a gente quer comunicar, e os renascentistas são uma ótima referência para a gente encontrar
nossa, o que há de, não dá para dizer o que há de melhor, mas o que há de muito bom para poder nos aproximar dessas extraordinárias habilidades da comunicação humana, que é algo fundamental para todos. Perguntar então, Fabiano, para encaminhar nosso encerramento, agradecendo aí a paciência de todos que estão aí nos ouvindo e todos aqueles que estão vendo gravado, né? Comentar um pouco sobre o seu projeto em Firenze, as próximas datas, como o pessoal que está te conhecendo agora, ou que te segue por cima, assim, como que pode obter mais informações sobre as próximas jornadas aí na Itália? Eu tenho até um compromisso, então tenho só mais 2, 3 minutos. Olha, as próximas turmas vocês podem entrar, tem que entrar lá no Firenze, né? Experience, dar uma olhar os temas, os enfoques. Junho do ano que vem estaremos promovendo uma nova turma. Tá? Então, convido a todos a se aproximar e depois me procurar no direct lá, a gente conversa, eu vou informando como tudo funciona, mas é uma extraordinária imersão a esse espírito do renascimento, a essa forma de vida que os renascentistas tinham, que é tão inspiradora para todos nós. Então, para mim é um projeto assim muito enriquecedor, eu fico muito feliz porque todos que vão adoram, né? E eu faço votos de que muitas pessoas ainda possam descobrir o valor dessa experiência e, oxalá, possam desfrutar dessa grande imersão ao interior de si mesmo, que eu chamo o que é realmente o projeto de Florença e o Renascimento. Então, agradeço a todos. Convido também a conhecer ali o Grupo Humanitas e o curso online gravado e o presencial, que se sucederá em novembro, 11 e 12 de novembro. Então, obrigado, Fabiano, obrigado a todos e um bom almoço. Valeu. Um abraço.